Bom, continuando então a nossa aula de hoje, nós vamos agora trabalhar a segunda parte e nós vamos ver o Evangelho de João, fechando assim então a parte dos Evangelhos para nós prosseguirmos a partir da próxima aula nos livros de Atos e também no de Romanos, ok? Então vamos lá. O Evangelho de João, nós temos como base o capítulo 20, que nós também não vamos ler agora todo por falta de tempo na nossa aula. Não vai extrapolar o tempo, né? Mas nós vamos trabalhar hoje com o Evangelho de João a visão panorâmica do livro, algumas características do Evangelho, vamos ver a importância do número 7 no Evangelho, vamos falar do Evangelho da defesa da fé. O Evangelho de João é apologético, né? A apologética é o ramo da teologia que trata da defesa da fé. Vamos falar também de João e o Antigo Testamento. Então, começando, né? Primeira coisa que nós precisamos ter em mente ao estudarmos o livro de João é que ele enfatiza duas coisas aqui. Primeiro, ele enfatiza o lado devocional e ele também enfatiza o lado teológico. São essas as duas ênfases especiais do Evangelho de João. Ele vai tratar com muitos detalhes a questão devocional, intimidade nossa com Deus, e também a questão teológica acerca da divindade e da humanidade de Cristo. John Broadus, num livro fantástico que eu já recomendei a vocês na nossa primeira aula, ele vai dizer assim: nenhum outro livro levou tantas pessoas a Cristo e inspirou tantos a segui-lo e servi-lo. O Evangelho de João realmente é um excelente evangelho para começarmos a falar de Jesus às pessoas. Quase sempre, quando vamos discipular um novo convertido, nós começamos com o Evangelho de João, né? Nós temos um método de discipulado aqui na igreja que nós utilizamos, uma revistinha, que é fundamentada todinha no Evangelho de João. Quando alguém me pergunta, um novo convertido, por qual livro ele deve começar a ler a Bíblia, eu sempre digo, pelo Evangelho de João, e no Novo Testamento, e pelo livro de Provérbios no Velho Testamento. Por quê? O Evangelho de João vai mostrar Cristo como homem, como Deus, né? E o livro de Provérbios vai mostrar como nós devemos viver no dia a dia. É um livro bastante prático, assim como a carta de Tiago também, ok? Outra coisa importante acerca do Evangelho de João, principalmente se comparado aos sinóticos, é que ele é bastante diferente. Em que áreas? Ele é diferente na estrutura e no estilo. Claro que ele apresenta os fatos numa ordem lógica, que nem os demais. Mas ele é bastante diferente na estrutura e no estilo. Por quê? Enquanto os sinóticos dão ênfase às ações de Jesus, né, a preocupação deles é acerca das ações de Jesus, do que Jesus fez, João vai enfatizar o quê? A teologia que Cristo ensina e o relacionamento que ele veio mostrar que é possível ter entre o homem e o Pai. Então veja o que diz o Matthew Tenney, também indiquei esse livro a vocês, num livro fantástico sobre o Novo Testamento, no seu livro sobre o Novo Testamento. O título do livro é Novo Testamento, Sua Origem e Análise. O Matthew Tenney diz assim: as entrevistas pessoais são várias, aqui em João, né, claro, e a relação de Jesus com os indivíduos é mais acentuada do que seu contato geral com o público. Esse evangelho é fortemente teológico e discute de modo específico a natureza de sua pessoa e o significado da fé nele. Então veja que aqui nós vamos ver Jesus gastando mais tempo com indivíduos do que com a multidão. Nós vamos ver que esse evangelho trata, como nenhum outro trata, a questão da natureza de Cristo, natureza humana e natureza divina, e também qual é o significado de crermos em Cristo Jesus para a salvação. Ok? Então vamos lá para a visão panorâmica do livro.
O Evangelho de João não faz parte do grupo dos sinóticos, né? Até então nós analisamos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João, então, faz parte dos evangelhos. Alguns vão dizer evangelho complementar. Então, se você quiser aí estar anotando a aula, quiser anotar aí na frente de evangelhos, anotar complementar, não está errado, tá bom? Nós temos o grupo maior dos evangelhos, que é os 4. Esse grupo maior, que é os 4 evangelhos, é subdividido em 2. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o complementar, que é João, ok? Temos aí como autor do livro João, o próprio, né? Dá nome ao livro. Ele era irmão de Tiago, irmão mais novo de Tiago, e os 2 filhos de Zebedeu. Eram sócios de Pedro e André numa empresa de pesca, né? A data da escrita fica por volta de 85 a 90 depois de Cristo. Foi o último ou um dos últimos livros a ser escrito do Novo Testamento. João foi o último apóstolo a morrer, né? O único que morreu de morte natural. E aí nós vamos ter a escrita desse livro então por volta dessa data. Em que local? Na cidade de Éfeso. João, depois que volta do exílio na ilha de Patmos, ele termina seus dias em Éfeso. É ali que ele escreve o Apocalipse, é ali que ele escreve João e as suas cartas. Okay? Ele foi pastor em Éfeso. Ah, pastor, mas ele não escreveu o Apocalipse lá em Patmos? Não, ele recebeu as revelações em Patmos, mas escreveu a carta do Apocalipse lá em Éfeso. Okay? Público-alvo do livro, cristãos da Ásia Menor. A Ásia Menor aí engloba o que hoje a gente conhece como Europa, um pedacinho da Ásia, né? Aí nós temos aí Éfeso, Macedônia, Corinto, todas essas cidades importantes que aparecem em Atos dos Apóstolos, né? Então, o público-alvo de João é esse, os cristãos dispersos, não os cristãos da Palestina, os cristãos fora da Palestina. Claro que o evangelho é universal, serve para todos nós, hoje como serviu para todos os que o leram, inclusive na Palestina, mas o alvo principal dele é esse, os cristãos que estão precisando de uma referência maior na sua fé, já creem em Cristo, mas precisam de um documento que comprove essa fé e que também os fortaleça nas dificuldades que estão enfrentando. Além do viés teológico do Evangelho de João, que fica muito claro quando nós o lemos, comparando com o ensino dos gnósticos, nós vamos falar um pouquinho de gnosticismo, vamos abordar também esse gnosticismo com mais detalhes na disciplina de seitas e heresias. Se nesse momento que você assiste essa aula você já estudou seitas e heresias, você com certeza já sabe bem o que significam os gnósticos, né? Aquele grupo de pessoas que acreditavam que a vida eterna ou a salvação, passar por um plano superior, dependia do conhecimento, de uma iluminação especial. A palavra gnosis do grego significa conhecimento, né? Então eles afirmavam isso, que esse conhecimento maior, essa iluminação maior, traria a eles vantagens espirituais. Também pregavam uma dicotomia, uma separação entre carne e espírito, afirmando que a carne é totalmente má, o espírito é totalmente bom. Logo, uma parte mais radical dizia que nós podemos pecar à vontade, porque tudo que eu fizer de pecado, por pior que seja, não vai afetar o espírito, que é totalmente imune, é totalmente santo. Já outro lado também radical dizia o contrário, que é preciso mortificar a carne, já que ela é tão pecadora, porque senão ela vai manchar o espírito. Então, os gnósticos tinham esse monte de ensinos heréticos, ensinos equivocados, acreditavam que Jesus era um fantasma, um demiurgo, um Deus menor, não é? Diziam que alguns diziam que Jesus, o Deus Cristo só entrou em Jesus no ato do batismo, não desde a sua concepção. E não era Deus desde a sua concepção, era um homem natural até o batismo, e que na hora da crucificação Deus, o lado divino de Cristo, saiu dele também, e o que morreu na cruz foi só o Cristo homem, né? Então essa série de ensinos equivocados acerca da pessoa de Jesus. Alguns vão dizer que ele não morreu na cruz de fato, só desmaiou. Então quando a gente lê o Evangelho de João, vê João rebatendo essas acusações. Quando lemos em João, vamos ver Jesus dizendo que Cristo é a luz do mundo. Então, essa luz que eles buscavam, esse conhecimento, eles chamavam esse conhecimento de luz. Esse conhecimento não é a gnose,
Não é essa religião fraudulenta, mas é Cristo. Cristo é a luz. Cristo é o que nós precisamos para ser salvos, não é? E não de conhecimento humano e, pior ainda, de conhecimento distorcido. Também, quando lemos as cartas de João, vamos ver que ele vai dizer com bastante ênfase que Jesus Cristo veio em carne. Por que vão dizer isso, que Jesus Cristo veio em carne? Para deixar claro aos gnósticos que ele não é um fantasma, que ele tem carne, tem ossos, que ele é humano, né? Que ele se fez homem plenamente como somos nós homens, sem deixar de ser Deus. Ok? Então, versículo-chave do Evangelho, ou capítulo 20, verso 31. Olha o que diz aqui. E aqui está o propósito do livro todo. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Maravilha. Então esse livro foi escrito para que creiamos que Cristo é o Filho de Deus e crendo nele tenhamos vida eterna em seu nome. A expressão-chave então é Cristo Deus. Ele vai mostrar que Jesus é Cristo e é Deus. Vamos lá para o esboço do livro então. Quando olhamos para o esboço, nós podemos dividi-lo em duas seções. E essas seções se subdividem em outras subseções, na alternativa que eu proponho a vocês aqui na tela, tá bom? No livro de vocês têm um esboço também dividido em duas seções, na verdade 3, porque tem um prólogo, na página 181, bem na parte de baixo da página. Aí depois do prólogo vocês vão ver essas duas divisões, o ministério público de Deus, do Filho de Deus, e o ministério particular do Filho de Deus. Já eu proponho essa divisão que está na tela, por motivos óbvios, para facilitar a nossa gravação, para facilitar que gravemos em nossa mente, não é? Esse esboço bem simples do Evangelho. Então, no capítulo 1 nós temos a encarnação, nos capítulos 2, 3 e 4, a apresentação do Filho de Deus. No capítulo 5 até o 12, nós temos a oposição ao Filho de Deus, quando Cristo sofre a oposição, não é? No capítulo 13, antes de irmos para o 13, deixa eu dar uma explicação, fazer uma explicaçãozinha aqui. Deixa eu só conferir se está gravando, tá? Senão a gente perde o trabalho todo aqui, né? Isso, perdão. Então, essas 3 divisões que temos aí na tela é para que creiamos em Cristo. A ênfase nessa primeira divisão maior é para que creiais no Cristo, Filho de Deus. Já a outra seção é para que tenhamos vida nele. Então, nós podemos dividir o livro nessas duas partes, para que creiais e para que tenhais vida. Para que creiamos nele, ele se encarnou, apresentou, mostrou quem é, e também deixou claro que os que não creem se tornam opositores. Para que tenhamos vida, agora sim, do capítulo 13 ao 17, nós vamos ver a preparação de Cristo, mostrando o que é essa vida que ele tem para nos dar, e nos capítulos 18 a 21 temos a rejeição do Cristo. Temos aí a rejeição final, quando ele é finalmente crucificado, né? Então nós vamos ver que essa preparação toda do capítulo 13 ao 17, através da ceia, através do discurso dele em relação aos discípulos. Vamos ver também a oração sacerdotal no capítulo de número 17. Tudo isso está preparando para essa rejeição final, que vai culminar na sua crucificação e consequente ressurreição, para que tenhamos vida em nós mesmos. O resumo do livro, como nós temos visto até aqui, nos outros evangelhos também, vai mostrar Deus agindo na história por meio de Jesus. E como é que João mostra essa ação de Deus na história por meio de Jesus? Ele mostra que Jesus é o Filho de Deus, narrado com uma perspectiva pós-ressurreição. Então a perspectiva de Cristo é mostrar a vida eterna pós-ressurreição de Cristo. Mostrar que o Cristo, Filho de Deus, através da sua ressurreição, ele nos traz a vida eterna. Vamos lá então para as características do Evangelho. Vamos ver quais são as peculiaridades desse livro. A primeira delas, que merece a nossa atenção, é acerca da autoria, ou do autor, né?
como vimos, é João, e João é o irmão mais novo de Tiago, da família de Zebedeu, já fizemos a sua apresentação no início. Ele fazia parte, junto com Pedro e Tiago, do círculo íntimo dos 12 discípulos de Cristo. Nós vamos ver que várias vezes Jesus vai operar milagres, Jesus vai dar ensinamento só a esse grupo particular, Pedro, Tiago e João, né? E ele então faz parte desse círculo íntimo. Inclusive no dia da última ceia, é ele quem está reclinado no seio de Cristo, ou seja, deitado quase no colo de Jesus ali, com a cabeça no colo de Jesus, é o que está mais próximo de Cristo ali, né? Na crucificação também, ele é o único que está ali aos pés da cruz junto com Maria, a ponto de Jesus dizer para ele cuidar de Maria como se fosse uma mãe e de Maria cuidar de João como se fosse um filho, né? Então ele era muito íntimo de Jesus. Além disso, é importante frisar que ele era judeu, como vimos no estudo do Evangelho de Lucas, o único autor do Novo Testamento que não era judeu era Lucas. E o fato dele ser judeu fica claro onde? Nos debates, porque os debates entre Jesus e os líderes religiosos em Jerusalém, sobre as questões mais delicadas da interpretação que os judeus faziam da lei, eles não eram fáceis de entender ou de registrar naquele tempo, por um autor que não fosse judeu. Então, só alguém que conhecesse bastante as questões religiosas, as questões de interpretação da lei que os judeus faziam, é que poderia retratar esses debates com os detalhes que retratou e que poderia também apresentar as nuances e as consequências de todos esses debates. Então precisava ser alguém que conhecesse a cultura e a religião judaica. Logo, João é a pessoa certa para isso, né? Ainda sobre o autor, é importante frisar que ele foi testemunha ocular dos fatos que ele registrou. João, ele não ouviu de outro e escreveu. Não que isso seja algum tipo de demérito. Acabamos de estudar o Evangelho de Lucas e vimos que Lucas fez uma investigação acurada, uma vez que ele não foi discípulo, não foi testemunho ocular, né, de Jesus, mas ele fez uma pesquisa bastante detalhada que traz um evangelho para a gente com muitos detalhes, com riquezas de detalhes, né, um texto fantástico. Mas nós vemos que João foi uma testemunha ocular. Ele pôde escrever de coisas que ele próprio viu, assim como Mateus. João e Mateus foram discípulos, não é? Já Lucas e Marcos não. Marcos provavelmente escreveu relatos do que Pedro falava acerca de Jesus, nós já estudamos isso. E Lucas, acabamos de ver, era um investigador, um escritor, não é? Em 3 ocasiões do ministério de Cristo, é mencionado que João está em companhia do seu irmão, o Tiago, e de Pedro, como eu disse na tela anterior. Em quais ocasiões nós vamos ver esses 3 juntos com Jesus? Na ressurreição da filha de Jairo, e aqui nós temos relatos de Marcos, tá bom? Mas é Marcos quem registra que os 3 estavam juntos, né? Pedro, Tiago e João. Nós vamos ter também os 3 juntos na hora da transfiguração de Jesus no monte, né? Quando Jesus está no Getsêmani orando, agonizando, ainda antes de ser preso, ele também está com Pedro, Tiago e João. Chamou os 3 para mais perto dele e deixou os outros 8 discípulos, na verdade, porque Judas tinha ido traí-lo, né? Então ele deixou os outros 8 discípulos um pouco mais distantes. Então nós vamos ver nessas 3 ocasiões específicas que só Pedro, Tiago e o João é que estavam próximos de Jesus. Além disso, como eu disse anteriormente, ele foi bispo em Éfeso, né? E foi lá que ele escreveu o Evangelho. Também é autor das 3 epístolas, 1º, 2º, 3º João, né? De João, e também do Apocalipse. Então esses são detalhes aí acerca do autor. Muita gente, e gente já madura na igreja, gente velha de igreja, confunde ainda João o Evangelista, esse de quem nós estamos tratando aqui, com João o Batista. Tá bom? Tome cuidado para não causar essa confusão. João Batista
era primo de Jesus, filho de Zacarias com Isabel, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, e ele batizava no Jordão. Após o batismo de Jesus por ele no Jordão, João Batista foi preso por Herodes, porque denunciou o seu pecado com a própria cunhada, né? Matou o irmão para casar-se com a cunhada, obrigou a cunhada a se separar do irmão para se casar com ela, e depois disso, então, João Batista foi preso e decapitado, porque denunciava esse pecado. Depois que ele foi decapitado, o João Evangelista continua com Jesus como discípulo, então não é a mesma pessoa, tá bom? Tome cuidado para não confundir João Batista com João o Evangelista. Sobre o livro agora, nós podemos destacar no Evangelho de João 5 características marcantes. Vamos ver quais são? A primeira delas, o dado peculiar do livro. Que dado peculiar é esse? 90% do Evangelho é exclusivo, ou seja, quase 90% do que nós lemos em João, nós não vamos ler nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. E esse contraste se dá pelo propósito peculiar de João ao escrevê-lo. João tem um propósito peculiar. Qual é, como já vimos? Que é de mostrar os discursos de Jesus que promovem relacionamento e mostrar a teologia dele. Então, por causa desse propósito, de mostrar o relacionamento íntimo com algumas pessoas, e também o viés teológico de rebater os gnósticos, que lá no final do primeiro século já tem força, muito mais do que tinha por volta do ano 60, quando os outros evangelhos foram escritos, não é? 30 anos se passaram entre os sinóticos e o Evangelho de João, e como o gnosticismo criou força nessa época, então João escreve com esse propósito, de rebater essa heresia. Por isso que 90% do Evangelho é exclusivo de João. Outra questão interessante são os discursos. Nós vamos encontrar 4 longos discursos de Cristo que são enfatizados aqui no Evangelho de João. Quais são esses 4 discursos que nós encontramos aqui? Vamos ver uma tabelinha que vai nos ajudar nessa tarefa. Olha só, no capítulo 6, nós vamos ver o discurso acerca do pão da vida, Jesus deixando claro que ele é o pão da vida. No capítulo 8, ele vai discursar acerca dele ser a luz do mundo. No capítulo 10, ele vai dizer que é o bom pastor. E no capítulo 14 até o 16, nós temos aí o discurso do cenáculo. Esse discurso aqui, que está acontecendo lá no local da última ceia, ele abrange 3 capítulos, para você ter noção, né? O capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. É um discurso que ele dá aos seus discípulos, os 11 que estão ali com ele, fora Judas, que tinha ido traí-lo. Os debates de Cristo também merecem atenção nesse livro. Nós vamos ver eles debatendo com muita gente aí. Capítulo 5, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 12. Nesses debates, o que acontece? Alguns debates são tensos, né? Vira quase briga, os fariseus querem matá-lo, e outros são mais tranquilos. Temos aí discursos tranquilos, onde eles ouviram de bom grado o que estavam recebendo, mas também vamos ver momentos bastante tensos, ok? Ainda pensando nas características marcantes do livro, nós vamos ver que os diálogos também se destacam. Além do dado peculiar dos discursos, o diálogo aqui ocupa um lugar de destaque. Ele vai, a história de Cristo, revelando esses diálogos aqui, né, ou esses diálogos que se revelam na história de Cristo, eles vão conduzir homens e mulheres à fé no próprio Senhor Jesus. Então, são discursos que conduzem, são diálogos, que conduzem as pessoas a Cristo. Jesus está evangelizando individualmente pessoas. No capítulo 1, nós vamos ver o diálogo dele com os primeiros discípulos, quando eles perguntam onde ele mora e ele os recebe na sua casa. No capítulo 3, vamos ver ele falando com Nicodemos, aquele membro do Sinédrio que o procurou durante a noite e recebeu a verdade de que é necessário ao homem nascer de novo para poder ser salvo. No capítulo 4, é o discurso dele com a mulher samaritana, o diálogo dele com a mulher samaritana,
quando ele pede água e a evangeliza dessa forma. No capítulo de número 9, nós vamos ver que ele dialoga com o cego de nascença, aquele que ele fez barro com saliva, colocou nos olhos e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Ele voltou vendo, Jesus vai encontrá-lo depois e vai conversar com ele, dizendo, olha, não peca mais e tal. No capítulo 11, nós vamos ver o diálogo dele com a família de Lázaro, com Marta e com Maria, que estavam ali lamentando a morte do irmão, quando Jesus chega, e ele então dialoga com as duas e se dirige ao túmulo, ressuscitando então o amigo, né? Em quarto lugar, nós temos como destaque do livro os dualismos. O que é dualismo? João trabalha, isso nós vamos ver bem claro nas palavras de Carlos Oswaldo Pinto. João trabalha com as categorias este mundo e o mundo de cima. Então ele mostra esse dualismo entre a vida terrena e a vida eterna, a vida celestial. Também mostra um dualismo entre Deus e o diabo. É um embate constante no Evangelho de João, não é? Entre a diferença entre Deus e o diabo. E também entre a luz e as trevas. Aqui, lembrando sempre que ele enfatiza que Cristo é a luz do mundo, contrário ao que os gnósticos ensinam, e mostrando que para sair das trevas desse mundo, não é procurando uma religião ou procurando o gnosticismo. Para sairmos das trevas desse mundo, nós precisamos encontrar Cristo, ou melhor dizendo, que ele nos encontre, ok? Ainda sobre o livro, agora a última característica são as diretrizes. João foi o último apóstolo a morrer, como eu já adiantei a vocês. E isso ensina o que para nós? Veja bem, isso significa o que para nós, na verdade? Que o vocabulário de João é o mais simples do Novo Testamento, mas os seus pensamentos são muito profundos. Então nós vamos ver que João, ele escreve com simplicidade, é um evangelho gostoso de ler, mas ao mesmo tempo tem profundidade, como deve ser todo pregador, todo ensinador da palavra de Deus. Okay? Então essas são as características peculiares do livro, do Evangelho de João. Ainda para fechar aqui, nós vamos ver que o capítulo 3 e o verso 16 é o versículo mais citado e pregado no mundo. Quem é que não conhece João 3,16 de cor? Não é verdade? Não sei se todos compreendem a profundidade desse texto, mas conhecê-lo, todos nós conhecemos, não é? O texto que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda há mais um detalhe importante a frisarmos aqui, é que há mais sobre o Espírito Santo neste livro de João do que em todos os outros evangelhos juntos. Então nós vimos anteriormente que Lucas trata da pessoa do Espírito Santo com bastante detalhes, mas se nós olharmos para o Evangelho de João, vamos ver que há muito mais conteúdo sobre o Espírito Santo nesse Evangelho do que em todos os outros evangelhos juntos, ok? Para nós pensarmos um pouquinho juntos aqui, vamos ver o seguinte. Você conhecia as peculiaridades desse evangelho? Já tinha parado para meditar nesses detalhes que vimos aqui? Quais contribuições o evangelho de João acrescentou à sua vida? Se você já o leu, obviamente, né? Acredito que já, estamos falando com pessoas que estão estudando teologia, o mínimo que devemos fazer é ler a Bíblia, não é? É já ter lido a Bíblia. Então o evangelho de João acrescenta alguma coisa à nossa vida? É um fato para nós pensarmos, ok? Vamos andar mais um pouquinho. Agora eu queria chamar a sua atenção para o número 7 no Evangelho de João. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha só que interessante. No Evangelho de João, o número 7 tem um grande significado. Aliás, não só no Evangelho de João, mas em toda a Bíblia, né? Em João, 7 é o número-chave para significar alguns pontos notáveis. Eu não quero aqui dar uma de místico, não quero aqui ficar criando misticismos em cima desse número, mas é um número simbólico e que João organiza o seu evangelho se fundamentando neste número. Veja bem, nós vamos encontrar no Evangelho de João
7 sinais. Vamos encontrar em João 7 testemunhos. E vamos ainda encontrar em João 7 reivindicações. Então, são essas, não é reivindicação, 7 confissões. Ok? Então, são 7 sinais, 7 testemunhos e 7 reivindicações, ou 7 confissões, né, de Cristo. As duas palavras podem ser utilizadas aí. Essa divisão serve para quê? Ela fornece para nós a possibilidade de um entendimento lógico do Evangelho. Os sinais revelam o poder de Cristo, né? Então esses sinais que João vai colecionar aqui no seu livro, ele revela o poder de Cristo. Os testemunhos dimensionam a fé em Cristo, ok? E as confissões, elas ratificam, elas dão ênfase, dão força à messianidade de Cristo. É isso que nós podemos observar através do uso que João faz do número 7 no seu evangelho. Okay? Onde você lê reivindicações aí no quadro, pode ler confissões, tá bom? São pessoas que confessaram que Cristo é o Senhor. Então vamos lá. Essa divisão, então, fornece o quê? Como eu já adiantei, a possibilidade de um entendimento lógico do Evangelho. Através disso, nós conseguimos, de uma maneira mais clara, mais organizada, entender qual é o caminho que João faz para poder ensinar as suas verdades no Evangelho de João. Vamos lá, então. Começando pelos 7 sinais. São 7 sinais ou 7 milagres, e desses 7 sinais ou milagres, 5 estão registrados onde? Apenas em João. Nós vamos ver 7 sinais ou milagres, e desses só João registrou 5. Apenas 2 são comuns aos outros evangelhos. Também foram registrados para comprovar a divindade de Cristo e demonstrar o seu poder. Essa é a razão de João ter colecionado estes 7 sinais. Segundo Tenney, ele nos diz assim: esses 7 milagres deram-se precisamente nas áreas em que o homem é incapaz de efetuar qualquer mudança nas leis ou nas condições que afetam sua vida. Nessas áreas, Jesus provou ser poderoso onde o homem é impotente. E as obras que ele fez testificam sua capacidade sobrenatural. Então veja que o Tenney coloca de uma maneira bastante clara aqui para nós qual é o propósito destes 7 sinais que Cristo vai operar e que João registrou aqui, né? Ele vai mostrar que são milagres que se deram em áreas onde o homem é incapaz de resolver, de mudar, de solucionar, né? E áreas importantes que afetam a vida do homem. Nessas áreas, Cristo mostra que nós não temos condições de resolver sozinho, e através do seu agir sobrenatural, ele mostra quem ele de fato é. Ok? Vamos ver então quais são esses 7 sinais? Aí nós vamos ver o texto onde eles aparecem, qual foi o milagre, também vamos ver a demonstração de poder de Cristo sobre alguma área específica e em qual evangelho estes sinais se dão. Ok? Então vamos começar agora a dar uma olhadinha nestes 7. Vamos lá então. No capítulo 2, nós temos o milagre da transformação de água em vinho. Né? Milagre até polêmico, porque alguns vão questionar por que é que Jesus multiplicou quase 600 litros de água em vinho alcoólico quando eles já tinham bebido bastante na festa, não é? Isso aí é um assunto para nós abordarmos em uma outra ocasião, ou depois a gente conversa sobre isso lá no grupo de estudos nosso. O que é que Jesus está mostrando com esse milagre, com essa transformação da água em vinho? Ele está demonstrando o seu poder sobre os elementos naturais. Ele tem poder sobre a água, que é um elemento natural, poder sobre a natureza. E esse relato nós vamos encontrar só aqui em João. Não há relato disso em outro evangelho. Ok? Também vamos ter no capítulo 4 a cura do filho de um nobre. Essa cura que Jesus realiza à distância,
né? Vai mostrar o quê? O seu poder sobre a doença, apesar da distância. Ou seja, ele não precisa tocar no doente. Basta que creiamos nele e o seu poder consegue alcançar, atingir em qualquer lugar, ou qualquer pessoa em qualquer lugar, não é? Qualquer circunstância em qualquer lugar. Ele não está preso, limitado a lugares, a ocasiões, a circunstâncias. Então, apesar da distância, ele consegue curar. E esse relato também aparece só em João. Temos ainda outro relato peculiar a João, que é a cura de um homem paralítico. Nós vamos encontrar isso no capítulo 5 de João. Né? Aquele homem que estava lá 40 anos esperando a água do poço do tanque de Betesda se mexer, onde supostamente um anjo fazia isso e as pessoas supostamente eram curadas. Jesus chega até ali, propõe a ele a cura, pergunta se ele quer ser curado, e diante de uma resposta evasiva, Jesus pergunta se ele tem fé, aliás, se ele quer ser curado, e mesmo ele dizendo que não tinha ninguém que o colocasse na água, Jesus o cura, não é? Dá uma ordem para ele se levantar, pegar a sua cama e voltar para sua casa, e o homem imediatamente fica curado. Qual é a demonstração de poder aqui? Ele demonstra poder sobre a doença apesar do tempo. Então olha só, quando ele cura o filho de um nobre à distância, ele mostra o seu poder sobre a doença apesar dessa distância. Quando ele cura o paralítico, ele mostra o seu poder sobre a doença apesar do tempo. Então veja bem, não importa se você está orando por alguém que está longe, em outro país, em outra cidade, em outro estado, alguém que você ama, alguém que você conhece, ou alguém que pediu oração, Jesus tem poder de alcançar essa pessoa. Não importa se você está orando por alguém ou até por você mesmo, porque está sofrendo da mesma enfermidade por muito tempo, creia que Jesus tem poder de curar. Não há dificuldade nenhuma para ele curar alguém que está doente há uma semana, há um mês, há um ano, do que em curar alguém que está doente há 40 anos. Para Cristo, isso não é impedimento. Só João vai registrar isso. No capítulo 6, ele alimenta 5.000 pessoas. E aqui nós vamos ver um milagre que aparece também em outros evangelhos, não é? Temos apenas 2 que não são exclusivos de João. E aqui Jesus demonstra o seu poder sobre o quê? Sobre a necessidade. Ali eles estavam com necessidade de pão, né, de alimento, e Jesus então vai suprir essa necessidade. Esse relato aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Os 4 evangelistas registraram isso. No capítulo 6, nós vamos ver Jesus andando sobre as águas, demonstrando o quê? O seu poder sobre a natureza. O mesmo que domina os elementos naturais lá em João 2, domina a natureza toda em João 6. Esse registro também aparece em outros evangelhos. Com exceção de Lucas, os outros 3 registraram isso. Temos ainda no capítulo 9 a cura do cego, não é? Que nós já narramos aqui, que Jesus fez saliva, ou fez lodo, barro com a sua saliva, não é? Cuspindo na terra, aplicou aos olhos do cego, ordenou que ele se lavasse lá no tanque Siloé, ele vai, faz isso e volta curado. Não é? Entra no templo, dá todo aquele rebu, porque os fariseus querem negar o milagre, querem dizer que ele está fingindo que é cego, chama os pais para interrogar, e ele dá uma resposta legal, né? Ele diz assim, os pais dão uma resposta legal, ele é adulto, pergunta para ele, já se esquivam, né, de qualquer responsabilidade, e depois o cego também dá uma resposta bastante interessante. Ele vai dizer assim, olha, quando acusam Jesus de ser pecador, ele vai dizer, olha, se ele é pecador eu não sei, eu sei que eu era cego, agora eu estou vendo, então eu não conheço nada de teologia acerca dele, quem ele é, se ele é pecador, se ele não é, eu sei que eu posso dizer o que ele fez na minha vida, eu era cego e agora eu estou enxergando. Talvez a gente não conheça tudo sobre Deus, mas temos com certeza testemunhos do amor e do poder dele manifestado sobre a nossa vida. Então aqui ele demonstra poder sobre a enfermidade de novo, sobre a doença, apesar da dificuldade. Veja que o homem é cego e ser cego é uma dificuldade muito grande, não é? Cego de nascença ainda, nunca tinha visto a cor das coisas, a luz do dia, né? A luz do sol. Esse registro só João traz, ok? E por fim, o 7º sinal é a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. E aqui Cristo demonstra o seu poder sobre a morte. O moço estava doente quando mandam chamar Jesus. Jesus demora onde está. Quando chega lá na casa em Betânia, ele já está morto e enterrado há 4 dias. Mesmo assim, Jesus o ressuscita. E aqui mostra o seu poder sobre a morte. Só João também é que registra esse sinal. Então veja só, temos aí na tela 7 sinais de Cristo que João organizou dessa forma com o propósito de mostrar
que Jesus é Deus, que Jesus veio buscar e salvar o perdido, como Lucas fez, que Jesus veio para nos mostrar que é possível haver perdão e reconciliação com Deus, ok? E também, principalmente, para mostrar que ele é Deus por causa do seu poder. Então veja só, muitos, diante desses sinais, eles creram e foram salvos. Temos aí alguns relatos. Já outro tanto, negaram o poder de Deus, não creram e, obviamente, não obtiveram a salvação. Nós temos aí também os textos para você poder conferir depois. Então, certamente a reação das pessoas a esses sinais foi diferente. Aí eu pergunto para você, qual tem sido a nossa reação diante dos sinais que Cristo já operou e que João registrou aqui, e também dos sinais que ele ainda tem operado em nosso meio, porque ele trabalha até agora, ele vai dizer isso inclusive no Evangelho de João. Ele continua agindo, continua mostrando a sua grandeza para nós, não é verdade? Então aqui, em relação ao número 7, nós temos, em primeiro lugar, que analisar estes 7 sinais de Cristo. Agora vamos falar de 7 testemunhos sobre Cristo. Nós vamos ver 7 pessoas que testemunharam que Cristo realmente era Deus. Isso é fantástico, não é? Olha só, nós vamos ver o texto, qual foi a personagem que testemunhou e o que é que ela disse. Veja bem, no capítulo 1, João Batista, não o João que está escrevendo aqui, o Batista, ele vai dizer, ele é o Filho de Deus. Glória a Deus por isso, né? No capítulo 1 ainda, André, irmão de Pedro, que foi quem levou Pedro à fé, vai dizer, achamos o Messias. Ele leva Pedro, Pedro também crê, quando eles voltam ele vai dizer, achamos o Messias. Glória a Deus por isso. No capítulo 1 ainda, nós vamos ouvir o relato de Natanael. O que é que Natanael vai nos dizer? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmão, que fantástico isso. É uma declaração extraordinária de que Cristo é o Messias. Maravilha, né? Temos ainda o testemunho de Pedro no capítulo 6, interrogado por Jesus sobre a questão se eles queriam ou não abandoná-lo, né, porque a multidão tinha feito isso. Ele diz, para onde nós vamos? Tu tens palavra de vida eterna. E no capítulo 6 ele vai dizer, tu és o Santo de Deus. Né? Ele interrogado acerca de, Jesus, de quem ele é, por Jesus, e Pedro vai responder, tu és o Santo de Deus. No capítulo 11, Marta, a irmã de Lázaro, que ele ressuscitou e nós vimos que foi o último sinal, ela vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, tu és o Messias, aquele que esperamos, porque Messias no grego é Cristo, né? O Filho de Deus. No capítulo 20, Tomé vai dizer, Senhor meu e Deus meu. A primeira pessoa que vai dizer claramente que Jesus é Deus. Censuramos muito Tomé, porque ele duvidou num primeiro momento sobre o fato de Cristo ter ressuscitado, não é verdade? E até virou jargão isso aí, não é? Eu sou crente Tomé, crente que só acredita quando vê. De fato, Tomé teve as suas dúvidas e que são até certo ponto justificáveis. Mas se nós olharmos para a atitude de todos os discípulos de Jesus, desde o momento da prisão até o momento da ressurreição, nós vamos ver que não foi só Tomé que de certo modo duvidou, não é? Todos eles tiveram as suas falhas, todos eles se esconderam. Quando as mulheres, que foram as primeiras a visualizar Jesus ressuscitado, vão até o lugar que eles estão escondidos e dizem para eles que viram o Filho de Deus vivo, que viram Jesus vivo, ressuscitado, eles também vão duvidar todos, não só Tomé, não é? Quando eles correm ao sepulcro, eles ainda têm dúvidas, não é verdade? Então não foi só Tomé que duvidou. E mesmo tendo duvidado, Tomé é o que mais testemunho deu depois que Cristo ressuscitou e que ele teve convicção disso, de que Jesus é, de fato, Deus. Ok? E por fim, nós temos o relato do próprio João, que vai dizer, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, no capítulo 20. É para isso que eu escrevi esse evangelho, para que vocês creiam que ele é o Cristo,
o Filho de Deus. Então ele vai colocar esses 7 testemunhos acerca de Jesus ser Messias e ser Deus, ok? E por fim, em relação ao número 7, nós temos as 7 reivindicações de Cristo. Ele reivindicando para si, né, prerrogativas que pertencem única e exclusivamente a Deus. Quando ele vai dizer, ainda antes que Abraão existisse, eu sou, no capítulo 8 e o verso 58, o que ele está afirmando? Toda vez que ele usa essa expressão eu sou, ele está indicando claramente que ele é Deus, que ele é divino. Então, todas as vezes que Jesus disse isso e João registrou, o propósito dos dois é dizer o quê? Cristo é Deus. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Porque essa palavra eu sou, né, essa expressão eu sou, é o mesmo nome que Deus deu que Deus Pai deu a Moisés lá na sarça ardente, em Êxodo 3, quando Moisés perguntou o nome de Deus. Ele disse, eu sou o que sou. Então, quando Jesus usa o mesmo termo, né, aqui, o eu sou, ele está dizendo sem ficar dando voltas, sem esconder nada, que ele realmente é Deus. Ele está se chamando, se autoproclamando, se autoafirmando que o nome dele é o nome de Deus, ou que ele é o próprio nome de Deus. Então, Jesus é Deus, o verbo encarnado. E aqui então ele vai expressar essa divindade. João vai registrar 7 reivindicações de Cristo acerca dele dizer eu sou, provando que ele é Deus. Veja só, no capítulo 6, Jesus diz eu sou o pão da vida. No capítulo 8, ele diz eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, ele vai dizer eu sou a porta. Eu sou a porta, aquele que quiser entrar tem que entrar por mim, não é verdade? Não tem como passar por cima do muro, pular o muro. Ainda no capítulo 10, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, ele vai dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E por fim, no capítulo 15, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Então, às vezes nós lemos essas expressões no Evangelho e nós não paramos para meditar na grandeza dessas expressões, na profundidade do que ele está querendo dizer quando diz eu sou. Então ele é o pão da vida, o nosso alimento, ele é a luz do mundo, ele nos dá o conhecimento de Deus que precisamos para sermos salvos, ele ilumina a nossa caminhada nessa terra de trevas. Eu sou a porta, é o caminho, a entrada para Deus, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele é o bom pastor, aquele que cuida de nossas almas. Ele é a ressurreição e a vida, aquele que venceu a morte para nos dar a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o resumo do que ele já fez aí nas expressões anteriores. E por fim, eu sou a videira verdadeira, o tronco caule, a raiz de onde nós absorvemos a seiva, a vida, não é? Nós somos capazes de produzir fruto só enquanto estamos ligados a essa videira. Se não estivermos em Cristo, não há fruto bom que preste. Somos galhos infrutíferos, não é? Ramo que não dá fruto. E esses ele diz que vai arrancar, vai cortar, vai podar e vai jogar para ser queimado no fogo. George Led, na teologia sistemática na teologia do Novo Testamento, eu já indiquei esse livro a vocês, ele vai dizer assim: todas essas declarações são reflexos de uma autoconsciência absoluta. O que é que Led está querendo dizer? Que Cristo sabia plenamente quem ele era. Ele não foi adivinhando isso aos poucos, aprendendo aos poucos. Inclusive, quando lemos Lucas, e já estudamos isso, nós vamos ver que aos 12 anos de idade, quando ele está no templo e a sua mãe o encontra, depois dele ter se perdido, ou dela ter se perdido dele, né? Ela vai ficar espantada, encontrado ali, e vai dizer, por que você fez isso? Nós estávamos aflitos atrás de você. E qual é a resposta de Jesus a ela com 12 anos? Ele vai dizer, você não sabia, porque estão aflitos, estão procurando, não sabia que convinha a mim cuidar das coisas do meu pai? Então, desde a infância, ele sabia exatamente quem ele era e aqui ele veio. Glória a Deus.
para a gente pensar um pouquinho antes de avançarmos, agora você tem muitas evidências que comprovam Cristo como Deus. Os 7 sinais, os 7 testemunhos e as 7 reivindicações. O que pretende fazer com essas informações? Viva para Cristo, anunciando essas informações. Então, se sabemos que Ele é Deus, temos que fazer o quê? Anunciar às pessoas que Ele é o Cristo, que Ele é Deus. Amém? Avançando um pouquinho mais então, o Evangelho de João é o Evangelho da defesa da fé. Como eu disse no início da aula, é o Evangelho apologético. O que é apologética? É o ramo da teologia que se ocupa, que se incumbe de defender a nossa fé contra as heresias. E o Evangelho de João é especialista nisso. Como eu disse, ele está combatendo os gnósticos, né? O Carlos Oswaldo Pinto, eu já referenciei esse livro a vocês também, tá bom? Que é Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento. Ele vai dizer assim: o Evangelho de João poderia ser chamado de o Evangelho de conflito entre a fé e a incredulidade. Por quê? Desde o princípio até os eventos finais do livro, a apresentação do Messias provoca confiança e incredulidade, com os resultados naturais de bênção para quem confiou ou creu, e de condenação para quem duvidou ou se manteve incrédulo. Então, o tempo todo, o Evangelho está mostrando esse conflito entre fé e incredulidade. Por isso ele está defendendo a fé aqui, né? A razão pela qual o Evangelho foi escrito deixa claro isso para nós, porque é precisamente por esses motivos, esse conflito entre fé e incredulidade, que João escreve. E ele vai dizer assim, no capítulo 20, e o versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nessa passagem-chave, nós encontramos a declaração-chave do livro. Ele vai dizer, Cristo fez muito mais coisas do que eu escrevi, mas estes sinais que eu registrei aqui foram escritos para vocês crerem que Ele é o Cristo. É o suficiente para que vocês creiam que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. E se vocês crerem nele como o Cristo e o Filho de Deus, vocês vão ter vida em si mesmos. Vocês vão encontrar vida no seu nome, tá? Vocês vão encontrar vida, vocês vão ser revivificados por Deus, revivificados pelo Senhor, ok? Então esse é o propósito do Evangelho, mostrar que Cristo é Deus, nós precisamos crer nele, e crendo nele encontramos vida. O autor Merrill Tenney, eu já falei desse livro para vocês também, ele destaca 3 palavras aqui em João, nesses 2 versículos que acabamos de ler, que podem perfeitamente resumir a essência apologética do livro, a essência da defesa da fé no livro. Quais palavrinhas são essas? A palavra sinais, a palavra creiais e a palavra vida. Veja só, quando ele usa a palavra sinais, nesses versículos, João usa nesses versículos, nós vamos ver aqui, já apresentamos esses sinais anteriormente, não é? Nós vamos ver que ele faz isso para mostrar o quê? O poder de Cristo e ratificar, né, dar peso à sua divindade, provar que Cristo é Deus. Quando ele usa a palavra creiais, e ele vai fazer isso 98 vezes, com variações, né, de crer, confiar, né, são variações que têm o mesmo significado, ele vai mostrar que essa palavra significa uma entrega total e plena a Cristo e o entendimento do que é ser igreja. Então, quando ele vai usar a palavra creiais, ele vai mostrar que o crer em Cristo significa se entregar plenamente a Ele e entender perfeitamente o que é ser igreja. Se eu estou em Cristo, estou na igreja. Não há como ser parte do corpo, isolado do corpo, separado do corpo. Ok? Quando ele usa a palavra vida, ele está querendo dizer o que para nós? Vida é o significado claro do que é concedido a nós na salvação. Então, o que é que Deus nos concede no ato da salvação? Vida. Vida com abundância aqui na terra,
claro que com lutas, enfrentando as adversidades, mas sempre confiando em Cristo, não é? E principalmente a vida eterna, a vida por toda a eternidade com o Pai. Então ele está aqui usando, nesses 2 versículos que lemos anteriormente, que eu quero reler com você. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Olha a palavrinha sinais. Que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais, entreguem-se completamente a ele em fé, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Glória a Deus por essa palavra que o Senhor deixou para nós registrada. Então, muitos entendem, como eu já adiantei a vocês, que João foi escrito para combater o gnosticismo. Já expliquei o que é durante essa aula. Não é? Os gnósticos acreditavam que Jesus era uma espécie de fantasma, que não era o próprio Deus vindo como homem. Não é? Os detalhes disso nós podemos estudar depois na disciplina de seitas e heresias e também na disciplina de história da teologia, que nós vamos trabalhar ainda. Na primeira carta de João, não mais no Evangelho, na primeira carta, capítulo 4, verso 2 e 3, diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Agora eu estou lendo na NVI, tá bom? Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Quantas vezes nós já vimos pessoas, líderes, cristão, não é? Expulsando espíritos malignos de determinadas pessoas, não é? Expulsando demônios, e após o término aí do exorcismo, da expulsão, pergunta para a pessoa que estava possuída se Jesus veio em carne. Até diz a ela, repete comigo, Jesus Cristo veio em carne. Porque baseado nesse versículo, vão dizer que ninguém pode dizer que Jesus Cristo veio em carne, não é? Se não for pelo Espírito de Deus. É isso que o texto aqui está nos dizendo, aparentemente, não é? Que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Se não responder isso, é porque não veio. Na verdade, não é nada disso que João está fazendo aqui, tá bom? João aqui não deu esse versículo para que a gente possa tirar, entre aspas, aí, a prova real, se a pessoa foi liberta ou não dos seus espíritos malignos, ou daqueles espíritos malignos que estavam nela. João escreveu esse versículo para deixar claro para os gnósticos e aqueles que se sentiam atraídos, seduzidos por eles, não é? Para isso João escreve todos os seus escritos, para provar para esses gnósticos que Jesus veio em carne, sim, que Jesus não era um fantasma, tá bom? Então ele está aqui usando esse versículo para isso, para provar para os gnósticos que Jesus tem corpo, teve corpo, né? Tem ainda, porque ele subiu para a eternidade com um corpo glorificado. E esse corpo, enquanto ele esteve aqui na terra, tinha carne. Jesus veio em carne. Tanto que se você acompanhar comigo, por favor, na primeira carta de João ainda, no capítulo 1, versículo 1 também, vai dizer assim, olha o que João diz. Ora, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então ele está deixando claro que ele viu Jesus, não era um fantasma, que ele apalpou Jesus com as mãos, tocou em Jesus. Jesus tinha carne, tinha ossos. Não era um fantasma que você põe a mão e atravessa para o outro lado, né? Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então veja bem, João está escrevendo para provar aqueles que diziam que Jesus era uma espécie de fantasma, que ele tinha corpo, sim. E é isso que o texto de 1 João 4, 2 e 3 se propõe a responder, tá bom? Ainda dentro do Evangelho da Fé, é importante frisarmos que o Evangelho comprova tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. É isso que João está fazendo aqui, tá bom? Olha só a tabela que mostra isso. Em relação à sua humanidade, no capítulo 1, ele vai dizer, Jesus é o verbo que se fez carne.
No capítulo 4, vai mostrar que Jesus estava cansado da viagem. Deus não se cansa, né? O próprio Senhor vai dizer em Isaías, né? Eu, Senhor, não me canso, não me fadigo, né? No capítulo 4 ainda, ele vai ter sede. Deus não tem sede, Deus é espírito, não precisa de água nem de comida, mas Jesus, enquanto homem, precisou de água, teve sede. Não só aqui no capítulo 4, mas também no momento da crucificação, né? Jesus chorou em João 11, choro, né? É uma expressão emocional de pessoas. Deus, não sendo pessoa, não chora, né? Não tem emoções, Deus não muda nas suas emoções. João 12, nós estudamos isso, ou vamos estudar, depende do momento que você está vendo essa aula, em teontologia sobre os atributos de Deus, não é? Deus não muda, é imutável. Então, o chorar é para o homem que de repente está no estado de alegria, de repente está no estado de tristeza. Isso é uma mudança que não acontece em Deus. No capítulo 12, ele está angustiado até a sua alma. Deus também não se angustia, Deus não tem emoções como nós humanos. Então aqui João prova, né, nesses textos aqui, que Jesus é homem. Também vai provar que ele é Deus. Como? O verbo era Deus, no capítulo 1. Antes que Abraão existisse, eu sou, já estudamos isso agora há pouquinho, capítulo 8. Eu e o Pai somos um, João 10, olha só, eu e o Pai não há diferença entre nós, não há distinção, somos um só. O discípulo que pediu para ver a Deus, isso bastava, acho que foi Natanael, né? O Filipe, agora não me lembro bem, acho que foi Filipe. No capítulo 14 ele vai dizer, quem me vê a mim, vê o Pai. Então se eu estiver vendo Jesus, estou vendo o Pai. E a declaração de Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então aqui nós vamos ver João com todas as letras dizendo, Cristo é homem e Cristo é Deus. Então isso é um termo teológico muito importante, não é? As duas humanidades de Cristo. As duas naturezas de Cristo. Então ele é identificado por João como homem, chamado Jesus, lá em João 9:11, né? O homem chamado Jesus é a declaração do cego que foi curado por ele. E também em João 6, como o Santo de Deus, nas palavras do apóstolo Pedro. Então Cristo foi identificado tanto como o homem chamado Jesus, que também é o homem, tanto foi identificado como o homem chamado Jesus, que também é o homem, é o santo, Jesus, tira esse homem do caminho, pastor, dá licença, deixa eu começar de novo. Cristo foi identificado como o homem chamado Jesus, que também é o santo de Deus. Então ele é homem e é Deus. Para a gente pensar, concluindo já essa aula, passando já para a última parte, você já foi questionado sobre sua fé? Opa, eu já, várias vezes. Quais foram as suas respostas? Você consegue provar para alguém que duvidar que Cristo é Deus? Você consegue provar para ela que Cristo é Deus? João deu vários caminhos para nós aí, né? É muito importante que saibamos defender a nossa fé em Jesus Cristo, ok? E João nos ajuda muito nisso. Então, a nossa última parte, João e o Antigo Testamento. Há relação? Claro que sim, né? Quais são? Jesus é o pão do céu, que era o maná em Êxodo. A entrada de Cristo em Jerusalém foi profetizada por Zacarias. A crucificação de Jesus é relatada com detalhes lá no Salmo 22. Cristo como Filho de Deus é retratado no Salmo 82, né? A revelação de Jesus Cristo, no capítulo 6, é também profetizada por Isaías no capítulo 54. Opa, acabou. No capítulo 54. Nós temos aí pelo menos 5. Há outras referências entre João e o Antigo Testamento, mas essas 5 aí são suficientes para nós vermos que há relação entre o Antigo e o Novo Testamento, e no nosso caso aqui de agora, o Evangelho de João. Então, concluindo, o que é que nós aprendemos com João? Que o Evangelho segundo João é peculiar, não faz parte dos sinóticos, que, como vimos, se parecem bastante em muitos aspectos, tem muito conteúdo similar, Mateus, Marcos e Lucas, né? João é totalmente diferente, tem características diferentes. Vimos as peculiaridades e similaridades de João, que nos auxiliam a ter mais ferramentas em defesa da nossa fé. Então, João nos dá ferramentas que nos ajudam a comprovar que Jesus é Deus, tanto para nós mesmos quanto para aqueles que questionarem a nossa fé,
ok? E para fechar nosso exercício, vocês vão trazer na próxima aula respondido as 4 perguntas de Lucas e também as 4 perguntas de João. O que caracteriza o evangelho de João como diferente dos demais evangelhos? O que é que mostra que ele é diferente dos demais, né? Já acabamos de falar aí, também está no decorrer da aula. Segunda, quais são as 5 características marcantes do evangelho de João? Está aí nos slides. Qual o propósito dos 7 sinais do evangelho de João? Opa, essa é fácil, né? Por que João registrou esses 7 sinais? E quarta, quais são as palavras que destacam a essência apologética do evangelho de João? Aquelas 3 palavrinhas que vão destacar esse caráter de defesa da fé, de apologética do evangelho de João, ok? Então que Deus nos abençoe. Na próxima semana nós nos encontramos novamente para nós darmos sequência às nossas aulas e nós vamos, a partir da semana que vem, começar a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Nós teremos 2 aulas sobre Atos, uma aula introdutória e também uma aula que vai fazer a comparação entre Atos e as epístolas. Na verdade, não é comparação, mostrar. Nós vamos primeiro estudar o período de Atos antes das epístolas serem escritas e o período de Atos em que as epístolas estão sendo escritas. Amém? Que Deus te abençoe mais uma vez. Nós voltamos em breve com a graça do Senhor.